Saber Direito desta semana é sobre direito penal. O curso fala sobre direito e a proteção à mulher, sobre o Estatuto da Criança e do Adolescente, o Estatuto do Idoso e as atualizações da Lei Maria da Penha. As aulas são com a professora e advogada criminal Marília Brambila. Olá, eu sou Marília Brambila, advogada criminal, professora universitária, e hoje nós vamos tratar em especial do direito e da proteção das mulheres. Nós vamos passar nesse primeiro momento, nessa primeira aula, pela proteção do direito dessa mulher em face da Constituição Federal, dos tratados e convenções internacionais, para chegarmos no ponto específico da criação e de mecanismos trazidos dentro do nosso ordenamento e da Lei Maria da Penha de proteção da mulher. E ao final desse primeiro momento, dessa primeira aula, nós vamos tratar efetivamente da estatística do CNJ. Pois bem, é muito importante nesse primeiro momento nós tratarmos da contextualização da proteção da mulher, não só em face da Constituição Federal, mas também em face dos tratados e convenções internacionais em que o Brasil é signatário. Bom, muitas pessoas se questionam como a Lei Maria da Penha existe, se hoje em dia ela traz um tratamento desigual para os homens, por que da sua existência, se efetivamente ela precisa ser aplicada, e nós vamos tratar ao longo desse curso de todas essas particularidades. Bom, primeiramente, nós temos que lembrar que a Lei Maria da Penha, ela encontra, sim, um respaldo constitucional. Então, nós temos lá, na nossa Constituição Federal, um princípio que nós tratamos de princípio da isonomia ou princípio da igualdade material. E isso é bastante interessante e muito conveniente agora para a nossa tratarmos efetivamente desse primeiro ponto. A mulher ser protegida de forma diferenciada vai trazer uma desigualdade, vai trazer àquele homem uma desproteção. E isso vem sendo muito questionado pela sociedade, né? Então, a gente precisa trazer para dentro da nossa Constituição Federal, para explicar o princípio da isonomia e da igualdade material, para que nós possamos concluir que a Lei Maria da Penha, assim como fez o Supremo Tribunal Federal, é plenamente constitucional, certo? Então, vamos lá. Bom, primeiro, nós sabemos que somos cópia, né, a nossa Constituição Federal, principalmente o seu artigo 5º, é quase que cópia fiel do Pacto de São José da Costa Rica. Então, nós temos toda uma contextualização de direitos e garantias fundamentais trazidos nos artigos, nos dispositivos do Pacto de São José da Costa Rica, teletransportados para a nossa Constituição Federal. E, num primeiro ponto, para tratar desse princípio da igualdade ou da isonomia, nós temos que mencionar o artigo 5º, inciso 1 da Constituição Federal, onde diz que homens e mulheres serão tratados de forma igualitária, todos têm o mesmo direito, todos terão os mesmos deveres a serem garantidos pela Constituição e por toda a legislação. Pois bem, esse princípio, na leitura literal, nós trataríamos do princípio da igualdade formal, onde não teríamos distinção alguma entre homens e mulheres, absolutamente todos os direitos, todas as garantias fundamentais seriam trazidas pela nossa legislação infraconstitucional no mesmo formato, independentemente de condição de sexo, de gênero, e nós vamos tratar disso também. Então, numa interpretação literal desse artigo, desse dispositivo, desse inciso 1, nós estaríamos tratando do princípio da igualdade formal. Mas nós sabemos que a nossa Constituição Federal, ela não é tratada apenas de forma literal. Nós temos que, além de interpretar essa igualdade formal trazida nesse inciso, o que a gente chama, e já mencionei no início, do princípio da igualdade material ou isonomia.
Pois bem, alguns doutrinadores mencionam que igualdade material e isonomia seriam absolutamente a mesma coisa. E eu concordo com esse posicionamento. Nós falarmos de igualdade material e isonomia é a simples frase tratar os desiguais na medida da sua desigualdade. Ou seja, trazer ações, trazer políticas, trazer legislação capaz de proteger aquele que merece uma maior proteção. Eu costumo dizer, quando nós vamos falar desse princípio da igualdade material, que é muito importante a gente lembrar de um desenho que nós temos diariamente nas nossas redes sociais. Você tem 2 meninos dentro de um estádio de futebol em cima de 2 caixotes. E no primeiro quadro desse desenho, você se depara com eles no mesmo degrau do caixote. E aí você percebe que a visibilidade dessas crianças perante o campo de futebol, ela é totalmente desequilibrada. E no segundo quadro desse post, dessa caricatura, que significa, geralmente, e muito significativo em relação ao princípio da igualdade material, é que, num segundo momento, essas 2 crianças estão em caixotes de alturas diferentes. Então, elas conseguem observar o campo, o jogo de futebol, no mesmo parâmetro, com a mesma visão. Então, isso é uma manifestação, diante de um desenho, daquilo que a gente pretende, dentro do nosso ordenamento jurídico, de dar as mesmas oportunidades para aqueles que não têm aí essa igualdade formal. Isso é importante também, queridos, de falarmos em especial do também princípio ou fundamento constitucional da dignidade da pessoa humana. Então, hoje em dia, mais do que nunca, nós sabemos que esse fundamento constitucional, que está também esculpido e principalmente traz uma hierarquia, até pela forma sistemática de onde está colocado, está no artigo 1º, então ele é um fundamento constitucional, um pilar, uma base dentro do nosso ordenamento jurídico, e essa dignidade dessa pessoa humana precisa ser respeitada. Então, o princípio da igualdade material, também conhecido como princípio da isonomia, é muito, muito importante, é muito esclarecedor para trilharmos esse caminho de compreensão da Lei Maria da Penha, de vários mecanismos, de legislações que se aplicam efetivamente à proteção dessa mulher. Então, recapitulando, nós temos aí como fundamento constitucional para tratar essa mulher de forma desigual, mas não desigual tratando essa mulher de forma discriminatória, e sim protegendo esse ser que faz parte dessa família, esse ente, essa instituição família, que é composta por vários membros. Então, nós temos, dentro dessa proteção desse vulnerável constitucional, a mulher, a criança e o adolescente, a pessoa deficiente, a pessoa idosa. Então, são uma série de legislações que tratam os desiguais na medida da sua desigualdade. Isso é muito pertinente, né? Porque, como eu falei para os senhores, é a questão do caixote. Se eu coloco efetivamente em pé de igualdade todos os direitos e garantias fundamentais, todas as leis de proteção, você vai acabar criando um desequilíbrio. E as leis, né, principalmente aquelas que nós falamos que são exercícios das ações afirmativas, que é justamente a instrumentalização do princípio da igualdade material e isonomia, tratar os desiguais na medida da sua desigualdade, é condição sine qua non para a existência do equilíbrio social. Pensemos bem, nós temos um contexto histórico, nós temos uma contextualização social onde essa mulher, ela há pouco tempo adquiriu direitos. Né? Então, nós temos aí vários exemplos ao longo desse último século, que chega a ser até discrepante você falar que é do último século apenas.
a possibilidade de exercer o direito de voto, a possibilidade dessa mulher ter um CPF próprio, dessa mulher não depender do seu marido ou do seu pai para adquirir bens, ela poder civilmente realizar negócios jurídicos. Então, isso é do último século, é muito próximo da nossa Constituição de 88. E assim a nossa Constituição vem para chancelar que todos somos iguais diante da lei e todos deveremos exercer nossos direitos em pé de igualdade. Pois bem, então, primeiro, o princípio da igualdade material é o que vai versar a possibilidade da existência de medidas ou ações afirmativas que tratam os desiguais diante da sua desigualdade. Ótimo. Também já mencionei o Pacto de São José da Costa Rica. Nós temos lá nesse pacto, principalmente no seu artigo 17, a possibilidade da proteção também dos membros da família. Não é isso? Você também vai ter nesse pacto uma expressa determinação aos seus signatários de uma proteção especial para os desiguais. E chama atenção, aqui é muito importante fazer esse parêntese. Nós temos no Pacto de São José da Costa Rica expressamente a determinação que devemos direitos humanos. Então, muito se fala, senhores, de direitos humanos, mas pouco se fala de deveres humanos. Então, é aquele jargão que a gente costuma mencionar. O meu direito acaba quando começa o direito do outro. Ou seja, nós devemos nos respeitar, respeitar ao próximo, respeitar a dignidade do próximo. Para quê? Para que possamos cumprir com o nosso equilíbrio social, vivermos bem. E é interessante que agora nós até falamos de uma evolução desse direito à dignidade da pessoa humana, o direito de ser feliz. Então, olha que interessante, nós estamos vivendo um outro momento de visibilidade do nosso ordenamento jurídico, de aplicação das leis, visando o quê? O bem-estar, a felicidade, o direito ao lazer. Então, hoje a gente só não fala só de direito à saúde, direito à assistência familiar, todos os outros direitos constitucionais que nos são garantidos. Hoje, nós falamos, inclusive, do direito de ser feliz. Então, essa proteção trazida pela Constituição e pelo Pacto de São José da Costa Rica vai viabilizar a confecção, como viabilizou em 2006, e a aplicação de uma lei específica para a proteção da mulher. Então, nós temos aqui também que mencionar que lá no preâmbulo da Lei Maria da Penha, nós mencionamos como justificativa desta lei, como basamento desta lei, a Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Discriminação contra as Mulheres, também a Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher. Então, elas viabilizaram e até mesmo trouxeram a obrigatoriedade do Brasil, do nosso país, de trazer mecanismos, políticas públicas e uma lei específica para a proteção da mulher. Bom, então, nesse primeiro momento, nós tratamos do princípio constitucional da igualdade material ou isonomia. Nós falamos, aí recapitulando, da dignidade da pessoa humana, nós falamos dos acordos e tratados internacionais que viabilizam o tratamento dos desiguais na medida da sua desigualdade. Para que tudo isso? Para efetivamente nós chegarmos na proteção especial da mulher. Por que a mulher precisa ser protegida com uma lei específica? Por que a criança e o adolescente precisam ser protegidos? Por que de um estatuto do idoso? Por que de uma lei específica para a proteção das pessoas com deficiência? Todos esses regramentos, todas essas normas, essas leis federais foram criadas justamente para trazer esta isonomia,
para trazer a igualdade material dentro das relações sociais. Agora nós vamos para o nosso primeiro teste de conhecimento. São princípios constitucionais aplicados à proteção da mulher, exceto a igualdade material, B, isonomia, C, dignidade da pessoa humana, D, proteção integral. Pois bem, nós tratamos especificamente dessas questões nesse primeiro momento e verificamos que são princípios que protegem a mulher dentro da Constituição. Os 3 primeiros, ressaltei inclusive a dignidade da pessoa humana, e aqui aparece a proteção integral, que na nossa Constituição Federal vai ser aplicada a crianças e adolescentes. Então, muito mais que a proteção da mulher voltada para esses princípios, nós temos aplicados a crianças e adolescentes o princípio da proteção integral. Dando continuidade, e para que efetivamente vocês consigam tratar com leveza, com sutileza e a título de esclarecimento, mostro aos nossos telespectadores o livro Lançamento de Direito Constitucional, um compêndio, uma organização do professor Lênio Streck e mais 2 convidados, onde nós temos uma série de artigos científicos que tratam especialmente dos direitos e garantias fundamentais, bem como toda a nossa Constituição. É um livro muitíssimo interessante, onde você pode fazer a sua complementação, o seu estudo mais aprofundado, e nós sabemos que hoje nós estamos precisando muito discutir, nos aprimorarmos em relação à discussão de direitos e garantias fundamentais. Pois bem, eu recomendo um livro muito importante. Dando continuidade, nós precisamos agora contextualizar a Lei 11.340 de 2006, a Lei Maria da Penha. Para que nós possamos tratar especialmente dessa proteção da mulher, é muito interessante a leitura do próprio artigo 1º da Lei Maria da Penha, que vai versar dessa determinação constitucional de proteção dos entes da família, e aqui na lei, em especial, a mulher. Então, vamos tratar do artigo 1º, que diz: esta lei cria mecanismos para coibir e prevenir a violência doméstica e familiar contra a mulher, nos termos do parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição Federal, da Convenção sobre a Eliminação de Todas as Formas de Violência contra a Mulher, da Convenção Interamericana para Prevenir, Punir e Erradicar a Violência contra a Mulher e de outros tratados internacionais ratificados pela República Federativa do Brasil. Dispõe sobre a criação dos juizados de violência doméstica e familiar contra a mulher e estabelece medidas de assistência e proteção às mulheres em situação de violência doméstica e familiar. Bom, dentro dessa contextualização da Lei Maria da Penha com a Constituição, nós podemos perceber que o preâmbulo e o artigo 1º tratam implicitamente desse princípio da igualdade material ou isonomia que nós já falamos, ou seja, tratar os desiguais na medida da sua desigualdade. Então, esse artigo, juntamente com esse parágrafo 8º do artigo 226 da Constituição, que diz que todos os membros da família deverão ser protegidos e essa instituição família também deverá ser protegida, nós temos a menção das 2 convenções que tratamos no início da nossa aula. Bom, a Lei Maria da Penha, como todos nós conhecemos, foi dado esse nome, dado a esta lei este nome, em decorrência de um caso específico acontecido com a senhora farmacêutica Maria da Penha, que foi vítima de violência doméstica e familiar de um parente muito próximo, na época seu esposo,
frustrada, graças a Deus, 2 tentativas de homicídio contra ela, e naquele momento o nosso país não tinha uma legislação especial de proteção da mulher. E acabou que esse processo foi se desenrolando e não teve um desfecho razoável. E aí, esta senhora procurou as proteções internacionais, a Corte Interamericana, e o Brasil foi, dentro dessa perspectiva internacional, obrigado a reparar o dano moral e material para essa senhora, e moralmente reparado esse dano, deu a esta lei o nome de Lei Maria da Penha. Então, percebam, aqui na lei não tem Lei Maria da Penha. É um reconhecimento moral, um reconhecimento social de que aquele caso, em especial da Maria da Penha, seria um caso norteador para uma determinação de proteção dessa mulher em situação de violência doméstica. Costumam dizer que foi uma homenagem. Isso é um equívoco, não é uma homenagem à Maria da Penha, mas sim uma determinação de uma reparação de dano a esta pessoa que todos nós conhecemos a sua história, e nós precisávamos desse ícone para que essa questão da violência doméstica e familiar dentro do Brasil, em especial para a proteção da mulher, viesse à baila. Pois bem, então dentro desse contexto constitucional, desse contexto de convenções internacionais, nós temos a existência da Lei Maria da Penha. Bom, também é muito importante nós mencionarmos o artigo 2º da Lei Maria da Penha, que ele traz de forma expressa, queridos, toda mulher, independentemente de classe, raça, etnia, orientação sexual, renda, cultura, nível educacional, idade, religião, gozo dos direitos fundamentais inerentes à pessoa humana, sendo-lhe asseguradas as oportunidades e facilidades para viver sem violência, preservar sua saúde física e mental e seu aperfeiçoamento moral, intelectual e social. E por que o legislador precisou trazer de forma expressa os direitos inerentes à mulher na sua qualidade de ser humano? Então, foi toda uma polêmica para traduzir e fazer com que o espírito dessa lei transparecesse desde os seus primeiros artigos, ou seja, de forma alguma, dentro da proteção dessa mulher, seja na legislação da Lei Maria da Penha, seja em outras legislações como nós vamos tratar em algumas passagens do Código Penal, que essa mulher seja esquecida como ser humano. E aqui vale fazer um parêntese e vale ressaltar que muito tempo essa mulher foi coisificada, essa mulher foi tratada como objeto, essa mulher foi tratada como pertence. E nós vamos tratar especialmente disso logo mais quando falarmos do feminicídio. Por que uma qualificadora específica para matar mulher? Qual é aí, dentro da coletividade, dentro do equilíbrio social, a necessidade de trazer essa proteção especial? Então, essa mulher não pode ser tratada como uma coisa. Nós precisamos tratar essa mulher como um ser humano. Então, percebam, esses primeiros artigos da Lei Maria da Penha deixam claro isso. Nós precisamos proteger essa mulher que é um ser humano. Nós precisamos trazer acolhimento a essa mulher. Essa lei precisa criar mecanismos de proteção dessa mulher em situação de violência doméstica e familiar. Então, nesse primeiro momento da Lei Maria da Penha, se expressamente estabeleceu esses direitos humanos a essa mulher para que nunca, vejam, nunca, em hipótese alguma, ao se interpretar a Lei Maria da Penha, ao se falar de proteção dessa mulher em situação de violência doméstica e familiar, nós nunca, jamais podemos esquecer que a mulher é vítima e ela é um ser humano. Então, é muito interessante. Por quê? Porque nesse momento de mais de 10 anos de existência da Lei Maria da Penha e das suas alterações que aconteceram no ano passado e no início desse ano, ainda é muito
importante lembrar que todo o espírito de contextualização de proteção dessa mulher como vítima de situação de violência doméstica e familiar, nunca a Lei Maria da Penha poderá ser interpretada em seu desfavor. Tá certo? Então, é interessante que, seja nesse artigo 2º, seja no artigo 3º, aqui se fala de uma mulher como ser humano, nunca uma mulher como coisa. Eu tenho uma frase bastante interessante que vai, inclusive, ser veiculada através de um documentário, que fala o seguinte: ela é dela, ela não é do homem. Então, isso traduz bem esses primeiros artigos da Lei Maria da Penha, que falam: ela é detentora dos seus direitos humanos, ela tem direito à sua saúde, à sua vida, à sua segurança, à sua alimentação, à sua educação, à cultura, à moradia, ao acesso à justiça, ao esporte, ao lazer, à felicidade, que não está aqui expressamente, mas é em decorrência de todos esses outros direitos, ao trabalho, à cidadania, à liberdade, à dignidade, ao respeito como ser humano, à convivência familiar e comunitária. Então, são direitos expressos que deverão ser exercidos por essa mulher. Tá certo? Então, esses primeiros artigos que falam da Lei Maria da Penha traduzem, em especial, dentro do fundamento da dignidade da pessoa humana, o direito dessa mulher de viver em sociedade e de ser protegida dentro da relação doméstica e familiar. Pois bem, é importante nesse momento, antes de falar especialmente de outros artigos, uma leitura muito interessante do livro da doutora Rejane, uma juíza aqui do Distrito Federal, Rejane Suxberg, Invisíveis Marias, Histórias Além das Quatro Paredes. É muito interessante porque nesse livro, formado de contos, a doutora Rejane conseguiu traduzir sua experiência como magistrada, as suas expectativas dentro do direito em aplicação desse direito. E é muito interessante, as histórias são incríveis e me fez, até costumo dizer, me emocionar. Por quê? Porque me vi como advogada tratando da proteção dos direitos das mulheres sobre uma perspectiva visível de uma magistrada. Então, é uma leitura muito, muito recomendada. É para aqueles que precisam e querem trabalhar com essa proteção da mulher, dentro dessa rede de proteção da mulher, aqueles que têm interesse em se aprofundarem no estudo da Lei Maria da Penha e dignidade da pessoa humana. Ele é o dia a dia, foi um diário dessa magistrada. Então, é uma leitura fantástica. Eu costumo dizer que, assim, 2 pulinhos, né? Então, 5 minutinhos você faz essa leitura de tão interessante e até mesmo, costumo dizer, é chocante o que você encontra nesses contos. São contos da vida real. Então, esse livro realmente é muito interessante para quem precisa compreender a situação de violência doméstica e os atores, né? Como funciona o papel da magistrada, como funciona o papel do promotor ou da promotora, como funciona o papel do advogado que protege o direito dessa mulher e o advogado que vai proteger o direito desse agressor. Então, esse livro traduz bastante essa sistemática. Pois bem, voltando aqui, eu vou falar um pouquinho agora sobre, voltando a esse primeiro artigo, sobre a competência que é muito importante em questão de violência doméstica e familiar. E aí eu vou abrir um parênteses para falarmos da competência que está estabelecida nessa lei para falar do juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher. Mas para a gente chegar nessa competência, nós vamos tratar um pouquinho de algumas situações, algumas circunstâncias que fazem com que esse processamento e julgamento de crimes ou contravenções penais contra a mulher em situação de violência doméstica e familiar possa se estabelecer essa competência nesse juizado. Bom, como já li, o artigo 1º vai falar da criação desse juizado
de violência doméstica e familiar contra a mulher. Esse juizado, e se critica muito essa expressão da lei de falar em juizado, por quê? Porque em 1995, nós tivemos a criação dos juizados especiais criminais. Então, o juizado dá a entender, né, dentro da nomenclatura, que seria um juízo menor, né, até pelo sufixo, pela própria colocação dessa palavra. Mas o juizado de violência doméstica e familiar contra a mulher, ele não tem nada a ver com os juizados especiais criminais. Muito pelo contrário, um pouquinho mais para frente, nós vamos falar que, inclusive, a Lei Maria da Penha veda expressamente a aplicação da Lei 9.099, que é justamente essa lei dos juizados especiais. Então, aqui vamos falar um pouquinho do juizado. Pois bem, nós temos que primeiro lembrar que a competência estabelecida para o juizado vem da Lei Maria da Penha. Então, lá se estabeleceu a obrigatoriedade, sim, de criação de varas especiais, específicas, para tratar de crimes e contravenções penais praticados contra a mulher em situação de violência doméstica e familiar. Isso é interessante, por quê? Porque não é um crime ou uma contravenção penal praticado apenas contra a mulher. Então, se eu estou andando na rua e efetivamente me envolvo num acidente de trânsito, e desse acidente de trânsito eu sou lesionada de forma corporal, eu sou mulher, eu sou vítima de um crime, mas aquela condição dentro dessa perspectiva não é uma condição de situação de violência doméstica e familiar contra a mulher. Então, o primeiro ponto é que não basta a mulher ser vítima de um crime ou uma contravenção penal. É necessário que ela esteja no ambiente doméstico e familiar. Não um ambiente dentro da mesma casa, mas o âmbito da violência doméstica e familiar. E a própria Lei Maria da Penha vai nos esclarecer o que é considerado esse âmbito para se estabelecer essa condição de violência doméstica e familiar. Vale citar aqui que o artigo 5º da Lei Maria da Penha diz claramente: considerar-se-á aqui, né, para efeitos dessa lei, configura violência doméstica e familiar contra a mulher qualquer ação ou omissão baseada no gênero que lhe cause morte, lesão, sofrimento físico, sexual ou psicológico e dano moral ou patrimonial. Inciso 1, no âmbito da unidade doméstica. Inciso 2, no âmbito da família. No inciso 3, em qualquer relação íntima de afeto. Que isso vem aqui a calhar para a competência? Nós temos que verificar que aquela mulher está sendo vítima de violência sexual, violência patrimonial, violência moral, violência psicológica, violência física, dentro desse âmbito, ou seja, dentro da unidade doméstica, onde as pessoas vivem, moram, residem, coabitam. Então, eu costumo dizer que dentro dessa unidade doméstica, nós podemos ter uma situação de violência doméstica e familiar contra a mulher como a hóspede. Então, suponhamos que a mulher vá viajar a trabalho ou a passeio e fique hospedada na casa de um amigo. E lá esse amigo a subroga, a ameaça nessa condição de hóspede. Imaginem, a pessoa está em outro estado, em outra cidade, e lá se coloca numa situação em que não tem para onde ir. E ele está se utilizando dessa situação de estarem dentro da mesma unidade doméstica para subrogar essa mulher. Então, nós estaríamos diante da possibilidade de aplicação da Lei Maria da Penha. E logo em seguida, nós também temos que tratar no âmbito da família. A família como pessoas que se consideram aparentadas. Então, você tem um filho, uma filha, você escolhe os padrinhos, você escolhe a madrinha de consagração, você escolhe a madrinha do coração, seu filho escolhe e passa-se, dentro desse contexto familiar, a todos conviverem. Então, você tem grupos
em redes sociais da família, que você tem primo, que você tem tio, que você tem parentes, que você tem aquelas pessoas que se consideram aparentadas, e se dentro desse âmbito familiar alguma mulher estiver dentro dessa condição de mulher, sendo subrogada dentro dessa família, estaremos diante de situação de violência doméstica e familiar. E, por fim, dentro desses âmbitos, se fala de situações ou relações íntimas de afeto. E isso gerou muita polêmica no início da Lei Maria da Penha. Aplica a Lei Maria da Penha para o namorado que ameaçou a namorada, para o ex-namorado, o noivo. Qual é o tipo de relação íntima de afeto que a Lei Maria da Penha deve ser aplicada? Muito rapidamente, a nossa jurisprudência esclareceu. Aplica-se a Lei Maria da Penha àqueles que mantiveram relações íntimas de afeto. Ou seja, pode ser até o melhor amigo, né? Então, você tem um melhor amigo ou uma melhor amiga, que essa agressora em relação à vulnerabilidade da mulher também pode ser outra mulher. Imaginemos, a sua melhor amiga pode se transformar na sua pior inimiga. E ela sabe tudo da sua intimidade, ela tem a chave da sua casa, e se ela se utilizar dessa relação íntima de afeto, e se ela perceber que a sua condição de mulher te deixa vulnerável como mulher dentro dessa relação, isso pode também ser aplicado à Lei Maria da Penha. Então, hoje a gente fala de relações íntimas de afeto com muito mais extensão do que se começou a interpretar no início da aplicação da Lei Maria da Penha. Então, nós tivemos casos famosos, onde se falou de proteção para namorados, onde se falou de proteção de ex-marido, e essa proteção dentro dessas relações íntimas de afeto pode trazer e deve trazer essa proteção para reequilíbrio e até mesmo para a sobrevivência dessa mulher vulnerável, dessa mulher vítima. Então, recapitulando, será de competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar os crimes e as contravenções penais em que essa mulher for vítima. Mas é mais que isso. Nós também temos a possibilidade de, nesse juizado, serem aplicadas medidas protetivas de outra natureza que não natureza penal, que não natureza sancionatória. Outra forma de proteção dessa mulher, outra forma de trazer a ela a possibilidade de se reerguer, a possibilidade de se estabelecer uma convivência ou reestabelecer um convívio social. Então, dentro desse juizado de violência doméstica e familiar, nós temos a aplicação efetiva de uma lei Maria da Penha, uma lei em que vai trazer mecanismos, possibilidades, medidas protetivas, formas de acolhimento e tratamento dessa vítima mulher para que ela possa sobreviver, para que ela possa se reequilibrar, para que ela possa novamente se sentir como ser humano, né, para que ela possa se reestruturar e possa novamente estar reintegrada à coletividade. Agora, vamos chamar mais um teste de conhecimento. A Lei Maria da Penha prevê mecanismos de proteção da mulher. A lei pode ser aplicada em casos de violência doméstica e familiar quando? A. O homem é vítima em relação homoafetiva. B. Quando o filho é vítima de violência por parte da mãe. C. Quando o pai é agressor contra a filha. D. Quando a mulher é agressora de outra mulher. Pois bem, aqui nós precisamos tratar dessa condição de mulher. Esse homem vítima, a jurisprudência já afastou a possibilidade da Lei Maria da Penha, mesmo em relações homoafetivas, mesmo existindo dentro dessa relação entre dois homens, um vulnerável. A Lei Maria da Penha é para proteger a mulher. Quando o filho é vítima de violência por parte da mãe, esse filho vai ter uma proteção caso efetivamente ele seja
Um menino, ele vai ter a proteção no ECA, só que ele não é mulher. Então, aqui também não vamos falar de aplicação da Lei Maria da Penha. Quando o pai é agressor contra a filha, sim, nós temos aqui a vítima vulnerável, nós temos aqui a mulher, a filha, trazendo aí para dentro dessa possibilidade de aplicação da Lei Maria da Penha. Quando a mulher é agressora de outra mulher, não é somente essa condição da mulher ser agressora de outra mulher, como já vimos. Precisa estar dentro do âmbito da unidade doméstica, dentro do âmbito familiar, precisa de relação íntima de afeto. Então, não é simplesmente a mulher como vítima, mas é possível a aplicação da Lei Maria da Penha quando a agressora, mesmo sendo mulher, se utiliza da vulnerabilidade de outra mulher para subrogá-la e praticar violência, seja de várias naturezas. Então, aqui nós temos como resposta certa a letra C, quando o pai é agressor contra a filha. Tá certo? Então, nós temos aí a aplicação da Lei Maria da Penha dentro dessa situação, onde a mulher é vítima de violência, em situação de violência doméstica e familiar. Bom, vale esclarecer um ponto também, que é a questão do que é crime e o que é contravenção penal. O artigo 1º da Lei de Introdução do Código Penal vai falar que considera-se infração penal aqueles crimes cuja pena trazida pelo legislador é de detenção, reclusão combinada ou não com multa, e as contravenções penais, que também chamamos de crime anão, de delito liliputiano, ou seja, um crime pequeno. E para essas contravenções penais, nós estaríamos ali, o legislador prevendo no preceito secundário, a pena de prisão simples, combinada ou não com multa. Pois bem, aqui é de suma relevância nós fazermos a distinção de aplicação da Lei Maria da Penha, da competência do Juizado de Violência Doméstica e Familiar para crimes e contravenções penais. Por quê? Nós precisamos criar um outro parêntese aqui para falar de uma outra competência que pode existir, que é a competência para processar crimes dolosos contra a vida. E na nossa aula seguinte, que nós vamos tratar dos crimes em espécie, onde a lei traz uma possibilidade de proteção a essa mulher, é interessante já anteciparmos que no feminicídio, onde temos o matar mulher, essa competência para processar e julgar crimes dolosos contra a vida, onde a mulher é vítima em situação de violência doméstica, nós temos a competência do Tribunal do Júri. Então, olha que interessante, nós entramos de cabeça numa questão constitucional, onde o legislador constitucional trouxe a nós, crimes dolosos contra a vida, temos ali uma competência mínima a ser processada e julgada pelo Tribunal do Júri. E aí, como é que fica essa situação? Mas aquela mulher vítima de uma tentativa de feminicídio, como é que a gente soluciona isso? Nós podemos falar que, nesse momento, a competência constitucional para processar e julgar crimes dolosos contra a vida, que é do júri, pode se combinar com a aplicação da Lei Maria da Penha. Então, a competência para processar e julgar crimes de feminicídio, competência para processar e julgar crimes de aborto sem o consentimento dessa gestante, a competência para processar e julgar crime de infanticídio, a competência para processar e julgar crime de induzimento, instigação e auxílio ao suicídio, que são aqueles primeiros artigos da parte especial do Código Penal, será do Tribunal do Júri. Lembrando que sempre crimes dolosos contra a vida, seja a vítima mulher ou seja a vítima qualquer outra pessoa, tá certo? Então, é interessante que, constitucionalmente, nós temos a garantia da competência do Tribunal do Júri. E aí que vem a magia da proteção da mulher, em especial
prevista na Lei Maria da Penha. O que nós podemos fazer para essa mulher que sofreu, que teve sua vida atentada, seu marido, seu esposo tentou matá-la? Quem é que vai proteger essa mulher? É o juiz de violência doméstica, do juizado de violência doméstica e familiar, ou é o juiz do tribunal do júri? Né? Então, a gente acaba entrando nesse conflito para compreender que o juiz, que é o responsável pela vara do tribunal do júri, ele pode aplicar medidas protetivas de urgência para garantir a integridade física, moral, intelectual dessa mulher. Então, olha que bacana, olha que interessante essa possibilidade. Você ter na vara do tribunal do júri a aplicação da Lei Maria da Penha. Isso vai ser interessante que um pouquinho mais para frente do nosso curso, nós vamos falar da possibilidade da aplicação da Lei Maria da Penha ao direito penal militar. Né? Então, isso é muito interessante. É uma questão bastante polêmica e nós vamos tratar também dessa possibilidade de aplicação. Sempre lembrando, o espírito da Lei Maria da Penha é a proteção dessa mulher. Essa lei nunca poderá resvalar em nenhum dos seus direitos. Essa lei nunca poderá ser utilizada pela própria torpeza dessa mulher, que é um assunto que nós vamos tratar também. Então, esta possibilidade de aplicação de medidas protetivas de urgência e todas as medidas previstas na Lei Maria da Penha pelo juiz do júri, dá a ele a possibilidade de resguardar o bem jurídico naquele momento que foi posto em perigo ou violado, o bem-vida. Então, na prática, como é que funciona isso? Nós temos lá no Tribunal do Júri, no procedimento do Tribunal do Júri, duas fases. Né? Então, vamos relembrar, nós temos lá a primeira fase, que vai do recebimento da denúncia até a decisão de pronúncia, impronúncia ou desclassificação, ou até mesmo absolvição. Então, nós temos uma fase onde o juiz vai receber essa denúncia do Ministério Público e, a partir dali, ele vai autorizar, deferir a produção da prova, tanto para a acusação, representado ali naquele momento pelo promotor de justiça, o que a gente chama o membro do parquê, né, o promotor responsável pelo caso, e ali ele vai, depois de ouvir aquele réu ou aquele acusado, dele oferecer a resposta à acusação, designar uma audiência para ouvir as testemunhas. Então, dentro dessa primeira parte, onde se finaliza com o juiz dizendo, estamos prontos para julgamento, verifico indícios de autoria e prova dessa materialidade, aqui no caso de um feminicídio ou de uma tentativa de feminicídio, vai submeter esse réu ao julgamento perante o Tribunal do Júri. Então, a primeira fase acaba, em regra, com essa decisão do magistrado, que, claro, cabem recursos tanto do Ministério Público, quanto do assistente de acusação em prol dos direitos da vítima, quanto do advogado do agressor, mas esses recursos vão fazer com que, caso não sejam providos e sobrevier essa decisão de pronúncia, nós tenhamos o julgamento pelo Tribunal do Júri. E aí nós começaremos a segunda fase do júri. Nós temos aí, na segunda fase do júri, uma preparação para um plenário, onde você vai estabelecer ali os limites entre a acusação e a defesa. Então, nós temos uma fase entre que a acusação, o promotor de justiça, que a gente chama do artigo 422, o promotor vai oferecer o rol de testemunhas, ele vai dizer quais as provas que ele pretende produzir dentro daquele plenário perante o Tribunal do Júri, assim como fará também a defesa do agressor. E, muito importante, nesse meio entre a acusação, ao lado do órgão acusador, o assistente pode existir em defesa dos direitos dessa vítima. E aí que vem que dentro dessas duas fases, a
qualquer momento, poderá o juiz do tribunal do júri deferir medidas protetivas de urgência. Ele pode, lá no recebimento da denúncia, afastar o agressor do lar, ou até mesmo lá na prisão em flagrante, converter essa prisão em flagrante em prisão preventiva, ou caso venha soltar esse agressor, pode, entre uma das medidas condicionantes da soltura, determinar medidas protetivas de urgência. Então, o que é interessante é que a Lei Maria da Penha, ela pode se acoplar, principalmente quando se fala em eficiência para garantir os direitos dessa vítima, ela pode se combinar com o tribunal do júri. Ela pode estar caminhando junto com o processo penal. Ela não está dissociada dos outros mecanismos. E isso é importante porque nós também vamos tratar da Lei Maria da Penha com o Estatuto da Criança e do Adolescente. Vamos falar da Lei Maria da Penha junto com o idoso. Então, olha como o nosso ordenamento jurídico traz essa possibilidade dessa proteção dessa mulher dentro de um contexto maior do que a própria Lei Maria da Penha. Traz a possibilidade de efetivar aquilo que nós vimos no início da nossa aula, que foi a dignidade da pessoa humana. Traz a possibilidade de nós efetivarmos o princípio da isonomia. Traz mecanismos de tratar essa mulher vulnerável, essa mulher desigual, na medida da sua desigualdade. E isso é possível, essa combinação com o tribunal do júri. Também temos aqui que lembrar ao nosso telespectador que a Lei Maria da Penha, assim como a gente viu no nosso teste de conhecimento, ela foi estabelecida para a proteção da mulher. E aí, mais um parêntese a ser feito. Mulher em questão de gênero, né? Então, nós temos aqui a possibilidade de proteger hoje, diante da nossa jurisprudência, o transexual. Aquele que se sente mulher, porque o gênero feminino não são apenas os aspectos biológicos, não são os aspectos físicos. O gênero feminino pode se entender e compreender com aquele que na sua essência se sente mulher, aquele que quer se exercer os seus direitos, quer exercer a sua cidadania como mulher. Então, já é possível a aplicação da Lei Maria da Penha para transexuais. Esse transexual dentro de uma relação íntima de afeto, esse transexual dentro de uma relação familiar, dentro de uma unidade doméstica, mas sempre lembrando, assim como a mulher, não basta ser mulher, não basta ser transexual, tem que seu agressor estar se utilizando dessa condição de mulher, de transexual, para subrogar, para violar direitos e garantias fundamentais, para desrespeitar, para contrariar, para subrogar, para tratar como coisa. Então, como é que a gente consegue compreender a proteção da mulher, do transexual, no momento em que seu agressor ou sua agressora começa a utilizar de desrespeito, começa a fazer com que aquela pessoa não possa exercer os seus direitos e garantias fundamentais, por ser mulher, por ser transexual. Então, hoje já é possível a aplicação, sim, da Lei Maria da Penha a transexuais. E nós vamos também discutir a possibilidade de aplicação da Lei Maria da Penha, juntamente com o feminicídio, na próxima oportunidade, para transexuais. Então, nós vamos falar um pouquinho da qualificadora do feminicídio dentro do homicídio em relação a transexuais. Pois bem, então, a Lei Maria da Penha tem fundamento constitucional no artigo 226, parágrafo 8º, onde se diz que esta família, essa instituição deverá ser protegida e que dentro dessa proteção, essa mulher deverá ser resguardada, ou qualquer outra pessoa que estiver sendo violentada dentro desse elo familiar. Também falamos da dignidade da pessoa humana, do preâmbulo da Lei Maria da Penha, onde nós tratamos das convenções de proteção dos direitos das mulheres, onde o Brasil se viu ali diante de uma situação internacional onde
foi preciso, necessário trazer uma lei de proteção dessa mulher em situação de violência doméstica e familiar. E eu costumo, e vou terminar esse nosso primeiro encontro dizendo uma frase: em briga de marido e mulher, todos nós metemos a colher. Agradeço muito a sua participação. Estaremos muito em breve novamente juntos para tratarmos no nosso segundo encontro, mais especialmente de crimes, onde o legislador trouxe qualificadoras, causas de aumento, agravantes que protegem as mulheres. Conto com vocês. Gostou das aulas? Qual o tema que você quer assistir aqui? Mande sua sugestão para o nosso e-mail saberdireito@stf.jus.br ou para o WhatsApp da TV Justiça. O número é este aí que aparece na tela. Você pode ainda estudar pela internet. É fácil, é só acessar tvjustiça.jus.br.